Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje teremos a 7ª aula do curso O que é o Espiritismo, em 2 partes. A parte A, nós falaremos sobre casamento e divórcio com a expositora Flávia Manzano. E a segunda parte, nós vamos falar sobre o parentesco corporal e espiritual com a Guimar Cruz. Será que filho de peixe, peixinho é? Pode até ser, vamos ver com as nossas queridas expositoras. E, como sempre, a nossa diretora do curso que é o Espiritismo, a Vera Braga, vai fazer o preparo de ambiente. Vamos começar. Bem-vindos a essa aula do nosso curso online, propiciado pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Estamos muito felizes já na 7ª aula. E hoje, antes de falarmos a respeito do tema da 7ª aula, vamos fazer aquele preparo de ambiente. Pedimos agora o recolhimento para podermos ligar mente e coração e aproveitarmos assim esses instantes para selecionarmos os nossos pensamentos, deixando as preocupações, as aflições, as angústias, na medida do possível, lá fora, para prestarmos atenção a este momento. Então pedimos que os eflúvios benéficos da espiritualidade recaiam sobre todos nós, para que possamos assim entender, oferir estes conhecimentos que são oferecidos a todos nós pela doutrina dos espíritos. E vamos então lendo o livro de preparo, mas antes disso, eu vou apresentar a minha companheira que está aqui ao lado e é muito querida do meu coração. Por isso que esperei um pouco para falar sobre ela. É a nossa expositora da casa, Flávia Manzano, que falará a respeito da parte A da 7ª lição. Feita a apresentação, que sempre me encanta estar com a minha companheira, nós vamos agora à leitura do livro de preparo do ambiente, que como todos já conhecem, afinal estamos na 7ª aula, é o bem viver. Escolhemos, para combinar com o tema, que é compromisso afetivo, casamento e divórcio, a lição de número 23, que diz: prender-se ao passado é menosprezar os segundos de nossa existência e transformá-los em rios de amargura e dor. Escolhemos esse tema 23 do bem viver porque está ligado ao compromisso afetivo. E quantos de nós precisam da doutrina, deste auxílio que é trazido pelo nosso conhecimento para nos desligarmos do passado e reiniciarmos, às vezes, situações renovadoras ou mantermos aquela que está fazendo com que o progresso atinja todos os corações. Feito esse preparo, vamos envolver a nossa companheira Flávia para ela assumir o tema compromisso afetivo, casamento e divórcio. Flávia, boa aula. Obrigada pelo carinho, Vera. Boa tarde, boa noite, bom dia, onde passarmos essa aula. Essa 7ª aula do curso Compromisso Afetivo, Casamento e Divórcio, que está no curso que é o Espiritismo, 7ª aula. Nós gostaríamos inicialmente de cumprimentar todos que estão buscando esse conhecimento mais aprofundado e querem aos poucos superar as limitações, o desconhecimento para caminharem a caminho de uma vida mais feliz, melhor. Vamos então iniciar essa nossa aula. É muito mais uma conversa do que uma aula, porque a doutrina espírita não é impositiva. A doutrina espírita visa, através da razão, acabar convencendo os corações da utilidade de uma transformação de atitude, de pensamento, para sermos todos nós mais felizes. Vamos dar início, então, ao nosso compromisso afetivo, casamento e divórcio. Vamos lá. Lembremos que o Mestre Jesus é uma promessa viva de vida em abundância. E todos nós desejamos para as nossas vidas, para os nossos familiares, para a nossa caminhada evolutiva, uma vida mais tranquila,
Mas por que ainda, por vezes, temos as nuvens, temos as tempestades? É porque nós estamos aprendendo a aplicar ainda os ensinamentos do Mestre Jesus. Se nós pensarmos em relação ao mundo como está na atualidade, nós vamos ver que o tumulto é muito intenso. Todos nós queremos paz, queremos vida, queremos preservação do planeta, queremos respeito, precisamos do amor, mas não sabemos muito bem como administrar todas essas necessidades. Por isso, um primeiro ponto da doutrina espírita é convidar a que cada um de nós utilize a razão. A razão é a forma de libertação espiritual. A doutrina espírita não tem dogmas, ela usa da clareza, da racionalidade, sempre baseada nos ensinamentos de Jesus, para que nós possamos, aos poucos, galgarmos degraus mais elevados de conhecimento e de patamar evolutivo. Vamos então prosseguir um pouquinho. Compromisso afetivo é o nosso primeiro tema deste encontro. Nós devemos lembrar no compromisso afetivo o dever. O dever, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa precisamente no ponto em que nós ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do outro, do nosso próximo, e termina no limite em que nós não desejaríamos ver transposto em relação a nós próprios. Ou seja, o compromisso, quando nós aproximamos corações, nós acabamos criando uma responsabilidade muito grande, que é envolta neste dever maior em relação a nós agirmos de uma maneira coerente, correta, dentro de padrões dignos, de carinho com os nossos semelhantes, de ternura, de bondade, para que nós não possamos abalar o nosso companheiro de relacionamento afetivo. Nós lembramos que em toda comunicação afetiva nós temos uma regra de ouro. Esta regra serve em qualquer circunstância. Então nós iniciamos o nosso encontro de hoje, a nossa aula, com bastante destaque nessa regrinha áurea, qual seja: não faça aos outros o que não deseja que os outros façam a você. Se nós conseguíssemos aplicar esta regra nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos afetivos, nós perceberíamos que nós viveríamos com muito mais tranquilidade, mais harmonia, sem inseguranças, sem angústias. Não é que nós vamos, da noite para o dia, transformarmos as nossas realidades, ainda não. Mas aos poucos, quando nós começamos a agir para com os outros, da maneira que Jesus nos ensinou, ou seja, nos colocando no lugar do outro, agindo com misericórdia, com tranquilidade, com mansuetude, utilizando o perdão, nós acabamos por transformar os nossos relacionamentos. Por quê? Porque nós diminuímos as expectativas, nós diminuímos aquilo que nós exigimos do outro para passar a nos preocupar com aquilo que nós podemos dar para os nossos semelhantes. Prosseguindo ainda, nós vamos começar os grandes alertas. Esse nosso encontro, essa nossa conversa, não é propriamente uma aula com diretrizes rígidas, pelo contrário, é um convite para que todos aqueles que buscam os ensinamentos da doutrina espírita possam começar a transformar as suas vidas. É esse o objetivo da doutrina espírita. Como terceira revelação, é que nós agora, que já estamos em outro patamar de conhecimento, possamos aplicar todos os ensinamentos do Mestre, sabendo já das nossas vidas sucessivas, da imortalidade do Espírito, não é? Para que nós vivamos melhor. Então, como é que nós começaríamos? Lembrando com grande destaque: jamais brinque com os sentimentos do próximo.
Essa recomendação está num livrinho quase que introdutório da nossa doutrina espírita chamada Sinal Verde. Então é um livro que tem as comunicações do espírito de André Luiz, mas que está em total sintonia com o nosso curso, o que é o Espiritismo, que é o curso introdutório para aqueles que estão chegando na doutrina espírita e, passinho após passinho, vão se fortalecendo no seu entendimento. Então, uma regrinha muito importante: jamais brinque com os sentimentos do próximo. Por quê? Porque toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Por quê? Porque nós já sabemos e vamos aprender ao longo dos cursos na doutrina espírita que existe a lei da ação e da reação. Nada fica oculto à espiritualidade maior, a Deus nosso Pai. Então, ainda que nós possamos aparentemente esconder, enganar o nosso proceder, existe a lei de ação e reação. Então, quando nós lesamos o outro, especialmente nessa área do afeto, fatalmente nós estaremos, infelizmente, semeando para a nossa própria vida a lei do retorno. E estaremos lesando a nós próprios. Então, muito cuidado com essas duas orientações. Jamais brincar com os sentimentos do próximo e não lesar o compromisso afetivo, porque isso, por vezes, em outras encarnações, nós teremos que reparar. E vamos, então, já aprendendo agora, desde logo, vamos serenar e começar a mudar o nosso proceder. Ainda em relação ao nosso casamento, o que nós poderíamos dizer? Nós deveríamos lembrar sempre que o casamento é a ligação que deve se basear na responsabilidade recíproca, de uma vez que na comunhão sexual, um ser humano ele se entrega ao outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre o casal. A troca de energia, a comunhão espiritual, a comunhão de vidas serve como que uma alavanca para o nosso despertar como espírito em evolução. Todos aqueles que estão já adentrados, um pouquinho mais nos anos de convívio, né, no casamento, na união com o parceiro, com a parceira, nós sabemos da dificuldade dia após dia. Nós temos grandes momentos de alegria, de entusiasmo, mas também sabemos que é necessário pararmos para respirar fundo, para usarmos daquela água santa, como nos orienta o nosso querido Chico Xavier, em relação a não retrucarmos as provocações verbais, as agressões. Por quê? Porque nós temos que ter o máximo de carinho, de cuidado, de consideração com o nosso parceiro afetivo, o nosso cônjuge, para que nós possamos ter harmonia na família. Nós, então, lembramos que, geralmente, os casamentos na Terra têm um propósito de reajustar as arestas de outras encarnações. Alguns casamentos são por afinidade, então há todo um planejamento no plano espiritual para as criaturas possam se encontrar e mais facilmente se apoiar para cumprirem as suas missões. Mas isso é minoria. A maioria das uniões afetivas ainda no planeta, os espíritos nos esclarecem que ainda tem a característica de serem uniões de resgate, de reajuste por débitos pretéritos. Então, as criaturas deveriam, ao terem essa proximidade afetiva, se unir não por laços materiais, não por interesses materiais, mas especialmente, mas principalmente pelos laços da alma. Nós lembramos um trecho do Evangelho que fala que geralmente quando as bolsas estão combinadas, ou seja, quando os interesses materiais estão relativamente próximos, equânimes, aquilo seria uma boa união, mas pela lei divina que rege o casamento, nós lembramos que apenas a lei do amor deve presidir essa união.
A afeição facilita, inclusive, a missão de educar os filhos, porque quando nós assumimos um compromisso afetivo, quando desta união de dois seres nós temos a missão de educar os filhos, quando existe esse exemplo de respeito e de amor, nós estaremos colaborando para uma sociedade melhor, lembrando que a família é a base da sociedade. Então, se a família estiver com valores importantes, estiver baseada em princípios de Cristo, se for baseada no respeito, no entendimento, na tolerância e no perdão, nós todos estaremos contribuindo para uma sociedade melhor. Nós lembramos que o casamento ele está dentro da lei de reprodução, né, que nós encontramos no Livro dos Espíritos. Podemos buscar o livro 3º do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, e veremos esse tema relativo ao casamento. O que é que seria importante nós destacarmos nesse curso introdutório à doutrina espírita, nesse aspecto? Nós falaríamos casamento, falaríamos sobre a família, sobre o namoro, sobre o ambiente doméstico, sobre energia sexual e a necessidade de reencontro. Claro que não será um curso ainda aprofundado. Nós vamos dar os conceitos iniciais para que, com o interesse levantado, as questões postas, aqueles que tiverem interesse em prosseguir, e seguramente prosseguirão nesses cursos da nossa doutrina espírita, porque perceberão que aos poucos as suas vidas vão ficando mais coloridas, mais harmonizadas, vão poder aos pouquinhos terem os primeiros conceitos. Em relação à família, o que seria oportuno nós destacarmos, nós lembrarmos? A família tem a grande responsabilidade, a grande missão da paternidade e da maternidade. Veja, quando nós temos filhos para proteger, para orientar, para educar, nós estamos recebendo uma missão do Pai Celestial. Nós somos, na verdade, co-criadores do Pai Celestial, quando os nossos filhos, na verdade, que não são nossos, são do Pai Celestial, estão conosco, nós temos que dar o melhor de nós para essas criaturas, observando com muito cuidado aquilo que precisa ser burilado como se fosse uma plantinha, onde nós vamos vendo ali onde precisa ser podado, onde precisa ser observado algo que precisa ser removido daquela terra próxima para que a planta possa crescer com maior luminosidade e se tornar, sabe, uma criatura plena. Em relação ao namoro, o namoro é uma época de encantamento. Então, às vezes as pessoas falam, meu Deus, mas como eu me uni com aquela criatura, parece que eu não estava enxergando. E é mais ou menos assim. Na verdade, nada acontece por acaso. Existe um grande planejamento no plano espiritual para que nós possamos encontrar aquele companheiro de jornada que vai colaborar para o nosso aprendizado. Como assim? Aquele marido difícil, aquela esposa também que me dá preocupação, que me dá problema. E eu, quando me aproximei, eu vi aquele encantamento. Na verdade, eu imaginei que eu estava me casando com um príncipe e depois descobri que era um sapo. E o homem, por vezes, diz, eu pensei que eu estava me casando com uma princesa e depois ela se transformou numa verdadeira bruxa, exigente, nada está bom. Por que há esse encantamento? Porque as pessoas precisam se unir, precisam se aproximar para passarem a conviver e com este convívio em família, irem trabalhando os seus sentimentos e burilando aqueles reajustes que ainda precisam ser acertados em relação a nós aprendermos a amar as criaturas sem condições, que é como Jesus nos ensinou. Então, nós temos que o ambiente doméstico é uma verdadeira escola, é uma escola da alma, onde existe a oportunidade de reajuste e de crescimento. Então, extremamente importante nós cuidarmos com muito carinho, com muita atenção do ambiente doméstico, buscando trazer a ele paz, bons exemplos, equilíbrio, tranquilidade. Mas outros poderão dizer, a minha casa não é nada assim.
Não é ainda, mas será. Será porque a partir do momento que nós começarmos a utilizar a razão e colocarmos em prática todos os ensinamentos da doutrina, nós perceberemos aos poucos uma transformação no nosso companheiro, na nossa companheira, nos nossos filhos, naqueles parentes que convivem conosco proximamente. Então, o ambiente doméstico será aos poucos transformado, inclusive com auxílio da prece, que ajuda muito do Evangelho no Lar, como nós também já vamos aprendendo na doutrina espírita. Em relação à energia sexual, a doutrina é muito clara, muito transparente, que nós temos que ter respeito absoluto pelas necessidades do nosso companheiro e da nossa companheira. Então, nós costumamos dizer, nas nossas falas sobre casamento, que nós, nessa união conjugal, nós não deveríamos estar preocupados em nos unirmos para sermos felizes, mas sim para fazer o outro feliz. Por quê? Porque a energia sexual tem que ser bem utilizada, porque ela colabora, além dela ter colaborado para a lei de atração, envolve equilíbrio emocional e energia criadora. E houve a necessidade do reencontro perante as leis divinas para que nós pudéssemos acertar aquilo que nós ainda não aprendemos no passado, que é o amor na sua forma mais intensa, mais bonita, mais plena. Bem, então agora nós vamos falar um pouquinho mais do casamento, lembrando que na doutrina espírita não existem ritos, nós não estimulamos grandes festas, encontros, não existe nenhum, digamos, representante da doutrina espírita para fazer o casamento, nada disso. Então vamos perguntar, como é que o espírita se casa? Veja, primeira coisa, nós respeitamos a lei do país, então sugerimos a todos que obedeçam às leis do país. O que nós costumamos geralmente fazer? Fazer um pequeno almoço, um pequeno jantar em família, os mais próximos para participar, mas não existe aquele estímulo ao consumismo, a grandes festejos e grandes gastos. Se nós lembrarmos a oportunidade de nós servirmos ao nosso próximo com valores que nós despenderíamos num casamento, nós veremos que pode ser muito melhor aproveitado. Então, no casamento espírita, nós não temos nenhum ritual. Nós adotamos a postura de que o importante é o compromisso espiritual entre as criaturas. É o compromisso de amar, de respeitar, de cuidar, de procurar, como dissemos, fazer o outro feliz. Se nós soubéssemos a utilidade de uma união, não para nós sermos felizes, mas para fazermos o outro feliz, nós veríamos que as coisas dariam muito mais certas. Porque nós deixaríamos de buscar o nosso prazer, a satisfação das nossas necessidades para suprirmos as necessidades do nosso companheiro, da nossa companheira. E com isso, nós nos sentiríamos como que por um ato reflexo, a satisfação, a alegria, o prazer de uma vida mais harmoniosa. E agora que nós já falamos do casamento, a última parte desse nosso encontro tem relação com o divórcio. O que nós poderíamos falar sobre o divórcio? Nós poderíamos lembrar que houve uma evolução histórica muito grande em relação à legislação do divórcio no Brasil. Até 77, nós não tínhamos a possibilidade do divórcio no Brasil. Apenas em 1977 é que ele foi introduzido com grandes limitações, com prazos iniciais, requisitos legais que tinham que ser atendidos. E agora, mais recentemente, com a modernidade, com a evolução legislativa, nós temos o divórcio, a partir da emenda 66 de 2010, totalmente franqueado e facilitado. O que significa isso? Significa que perante a legislação brasileira atual, nós podemos nos casar e divorciar quantas vezes nós desejarmos. Não há limite. Nós poderíamos nos casar hoje e poderíamos nos divorciar amanhã, e assim sucessivamente. E o que diz a doutrina? Isso é o ideal? Obviamente não. Nós, como dissemos, nos aproximamos das criaturas com um compromisso de natureza divina, que é respeitar
aquela criatura, é aprender a amar, aprender a servir aquela família que nós constituímos. Então devemos encarar o divórcio apenas como última medida num caso em que haja risco físico ou risco emocional grave para o parceiro, e daí ninguém é obrigada a viver numa verdadeira escravidão. Não, o Cristo não quer que nenhum dos seus filhos seja infeliz ou escravo, que esteja sob o jugo de ninguém, a tirania de ninguém. Mas, por outro lado, nós devemos envidar todos os esforços para fazermos essa união afetiva se tornar harmoniosa e feliz. Porque se nós interrompermos, né, por iniciativa, talvez de um orgulho, de uma vaidade, não atendidos, o que vai acontecer? Nós seremos em próximas encarnações compelidos a retomar esse relacionamento para aprendermos a amar. Lembremos que o caminho, o destino de todo o espírito é a perfeição. E isso implica nós aprendermos a amar. E amar é não julgar, não exigir do outro o que o outro ainda não pode dar. Se nós pensarmos desta maneira, ficará mais fácil que nós consigamos relevar algumas dificuldades do dia a dia e valorizarmos aquilo de bom que traz uma família harmoniosa. Então, a orientação da doutrina é no sentido de que o divórcio seja sempre evitado. Mas, acima de tudo, quando alguém das nossas relações ou da nossa família acaba aderindo ao divórcio, a sugestão é que nós não devemos de maneira nenhuma interferir. Nós devemos respeitar como desejamos que as nossas escolhas também sejam respeitadas. Então, nós caminhamos agora para o final do nosso encontro, lembrando o maior ensinamento de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós amarmos o nosso próximo, mais próximo, como nós gostaríamos de ser cuidados, amados e respeitados, nós realmente respeitaremos esse compromisso afetivo e viveremos todos numa família mais harmoniosa. Seriam essas as considerações para nosso encontro, e daqui a pouquinho vocês terão os esclarecimentos sempre oportunos da nossa querida Guimar, que passará a parte B deste nosso encontro. Então, que possamos lembrar que o Mestre Jesus quer a felicidade para nós. Para que isso aconteça, é importante que nós façamos o nosso melhor. Foi um prazer revê-los, até breve. Olá! Dando continuidade ao que foi trazido na primeira parte, nós então vamos abordar o tema parentesco corporal e espiritual, trazido assim dentro do programa do que é o Espiritismo na 7ª aula. Nós trazemos então primeiro para explicar para algumas pessoas o que é parentesco. Muita gente chama assim brincando, oi mano aqui, mano ali. O que é parentesco? É o vínculo que une as pessoas em consequência de uma delas descender de uma outra ou de ambas procederem de um genitor comum, consanguinidade. Somos irmãos de sangue. Relação de pessoas por casamentos e afinidades. Casamentos, sogro, genro, nora, primos, são as nossas sequências, as nossas árvores familiares. Isto é, então, o parentesco. Trazidos, então, pelos laços de sangue e também pelos laços espirituais. O que nos traz o laço de sangue? A nossa parentela, nossos pais, a descendência. Nós descendemos dos nossos pais, nossos avós e temos os nossos filhos, netos e bisnetos. E os nossos laços de sangue, completamente diferente dos nossos laços espirituais. Importante lembrar que esses laços nós os trazemos da dimensão espiritual quando aqui aportamos para desempenhar as nossas tarefas de amor, os nossos compromissos. Não haveremos de nos equivocar dizendo que não pertenço a esta família.
o grande planejamento da criação que nos coloca no seio, nesse grupo familiar, traz para nós os compromissos já traçados anteriormente. A genética falando alto, dizendo que nós temos olhos azuis, olhos castanhos, olhos cor de mel, cabelos ondulados, lisos, cabelos, como dizem algumas pessoas, cabelos nervosos. O nosso biotipo, enfim, sinais familiares, trazemos então o sinal no rosto do papai ou da vovó, já que alguns caracteres pulam de geração. Os sinais trazidos, característicos, são herdados. Vejamos, papai, quero ser como você, já que o nosso papai, a nossa mamãe, são os nossos espelhos. Tudo que eles fazem, nós queremos fazer também. As crianças querem fazer também. Usam o salto da mamãe, o batom da mamãe, o creme de barbear do papai. Trazem em si essa projeção de ser como seus pais. Temos então notícias, informações de grandes desavenças nas famílias quando aquele que dirige a família impõe ao seu filho ou à sua filha a orientação profissional que ele deva seguir. Se ele é um engenheiro, impõe que o seu filho seja engenheiro ou vá na área. Se ele é médico ou se ele é cantor, isso nós vemos na mídia, não é? Os atores e os seus filhos, as atrizes e as suas filhas. Por outro lado, nós temos também histórias de pessoas que nos contam que seguiram a profissão imposta pelos seus genitores e no dia da sua formatura entregou o seu canudo aos seus pais dizendo: este foi e é o seu sonho, agora eu vou buscar o meu sonho. Respeitou o desejo dos seus pais, realizou aquilo que era o sonho deles e então usou agora o seu livre-arbítrio para buscar o seu caminho. Então nem sempre o peixe, peixinho é. Porque o livre-arbítrio nos permite conduzir as nossas vidas pela maneira como nós julgamos ser melhor para nós e que nos tornará pessoas realizadas, felizes e completas. Em O Livro dos Espíritos, Faculdades Morais e Intelectuais, na questão 361, está lá a pergunta que Kardec faz ao Espírito Verdade. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais boas ou más? E a resposta, como sempre sábia, são as do espírito que nele está reencarnado. As nossas qualidades são trazidas por nós das vidas anteriores que nós já vivemos. Trazemos hoje todo um painel de transformações a serem realizadas. Não se pode dizer que a criança saiu o gênio do pai. Não saiu o gênio do pai. Existe ali uma convivência, uma adaptação em que a criança quer imitar, mas não que seja o espelho de seu pai. E complementando a pergunta, está lá: os pais não fazem senão fornecer um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral. Nós, como pais, temos a responsabilidade de orientar os nossos filhos para que eles se pautem pela melhor conduta dentro da sociedade, dentro da sua família, que é o seio, o modelo que será exportado para a sociedade no prosseguir da sua vida. Dentro da doutrina espírita, existe uma outra pergunta que nós não colocamos, mas que eu encarrego você que está nos ouvindo, nos assistindo, de procurar e assim fazer um estudo mais detalhado de O Livro dos Espíritos. Após realizar toda a educação e orientação que deve ser feita à criança, ao jovem adulto, se aquele jovem não seguir aquilo que lhe foi orientado, não se pautar pela educação que lhe foi oferecida e se desviar, debandar, cair no lado sombrio,
ou talvez da criminalidade, defraudar, enfim, esses pais serão responsabilizados? Esta é a pergunta. E a resposta é não, não será responsabilizado, porque o filho estará utilizando do seu livre-arbítrio para dar sequência à sua vida. E isso é garantido a todos nós que somos criados por Deus para nos tornarmos espíritos na perfeição possível, como nos recomenda Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E assim, nós então devemos pautar a nossa conduta por tudo aquilo que Jesus nos ensina ao longo de todo o Evangelho, que consta no Novo Testamento e é abordado no livro da Doutrina dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para nós todo o aspecto moral do ensinamento de Jesus. Ainda na questão 213 do Livro dos Espíritos, transmitem os pais aos filhos uma parcela da sua alma, porque existe uma outra doutrina que diz que a alma se subdivide. A resposta, então, é: dão-lhe apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Não se divide, a alma não se fragmenta. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Nós vemos isso no nosso grupo familiar, nos nossos vizinhos, nas nossas relações sociais, onde nós trabalhamos, onde nós estudamos. Pessoas comuns têm filhos geniais. Nós vemos crianças tocando piano maravilhosamente, como se fossem Beethoven. Jovens entram nas universidades do exterior com 10, 12 anos, já cursando níveis extremamente avançados, porque já trazem em si todo um conhecimento inato e demonstram então que aquele dom, aquela possibilidade, todo aquele grande volume de informações que ele traz para a vida, para a sociedade, é dele, traz já na sua alma, no seu espírito que já jornadeou e que agora vem trabalhar ainda mais, oferecendo aquilo que angariou para melhorar o seu grupo familiar, a sua comunidade e, quiçá, o país de origem. Nem parece meu filho. Vocês já ouviram essa expressão? Nem parece meu filho, nem parece ser desta família. E tem uma outra expressão vulgar que diz negou o sangue. Eu creio que vocês já ouviram isso. Negou o sangue. Ora, porque muitas vezes, meus queridos, nós vemos famílias numerosas com uma pessoa que destoa completamente daquele grupo. O grupo familiar, por vezes, é harmonioso. A pessoa segue uma profissão A, o outro segue uma profissão B. A outra pessoa decide, então, eu não quero profissão nenhuma, quero ser de casa, quero ser do lar, quero fazer algo simples. Mas aquela pessoa, ela tem uma tendência para o caminho irregular, para o caminho que muitas vezes desonra a sua família e lhe causa grandes desgostos. Muitas vezes os pais abrem mão ou até expulsam aquela pessoa da família porque eles se sentem envergonhados, eles se sentem atingidos nos seus sentimentos mais nobres de ver aquela pessoa destoar completamente e causar tanto sofrimento. A doutrina espírita, na sua grande proposta, como a nossa colega relatou aqui anteriormente, é abraçar, é acolher, é convidar o outro a se transformar cada vez melhor. Nós temos nas aulas a renovação interior ou a reforma íntima, que é rever-se, conhecer-se para tornar-se uma pessoa melhor. E com isso ter uma satisfação interior de ver-se melhor, de ver-se que as pessoas olham para ela e dizem assim, puxa, como você mudou, você nem parece mais aquela pessoa, puxa, que importante, que gostoso que é. E por que então é que acontece tudo isso? Porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Nós somos criaturas criadas por Deus, nosso Pai Criador.
que nos criou simples na forma e ignorantes de conhecimento para justamente trilharmos esse caminho da evolução. Então, nossos pais nos dão o corpo, nós transmitimos aos nossos o corpo, mas este espírito que anima o corpo de todos nós é um espírito criado por Deus, com todas as oportunidades. Porque espírito, na dimensão espiritual, o espírito masculino e o espírito feminino não criam espiritinhos. Então, aquele espírito, aquele corpo que habita, que está no ventre materno para nascer, ele já fez inúmeras jornadas e traz em si todo um conhecimento que aflora conforme o progredir da sua reencarnação. A lei de afinidade e simpatia é quem nos reúne para nós realizarmos os nossos compromissos morais, as nossas tarefas de amor, de dedicação e de recuperação. Vejamos, nós então, como espíritos imortais, quantas reencarnações nós já trabalhamos? Quantas reencarnações nós já desempenhamos? Nesse ir e vir, nós angariamos muitas simpatias, com certeza. Por outro lado, nós também angariamos muitas antipatias e revanchismos, como não? Hoje nós temos um nível intelectual e moral bem mais trabalhado, mas nós não fomos assim, nós não éramos assim. Se nós voltarmos na história, no tempo, na cultura, veremos que os valores e a ética eram outros. Para nós aprendermos, nós nos equivocamos, nós erramos. Para realizar, às vezes, o nosso egoísmo ou a nossa satisfação de conquistar alguém, de construir um patrimônio, de realizar uma determinada obra, com certeza nós defraudamos, nós causamos dor, nós fizemos chorar, causamos prejuízo. Esses espíritos com quem nós nos relacionamos no momento passado, a lei divina nos reagrupa, nos reúne para que nós reequilibremos essa desarmonia que nós causamos no momento no passado. Por isso é que hoje nas famílias nós vemos tantas desavenças, tantos desacordos, tantos desacertos, porque o filho não reconhece a mãe, o esposo tolera mais ou menos aquela mulher. A filha é uma rebelde, porque nós estamos reagrupados para reharmonizar. Por isso nós reforçamos que os laços espirituais são os laços mais importantes do que o laço do sangue. Porque às vezes o nosso filho diz assim, eu não nasci para viver nessa família, eu não quero ficar nesta casa, eu não pertenço a este lugar. Vocês já ouviram alguém dizer assim, eu não pertenço a essa família, não sei porque Deus me colocou aqui, acho que Deus estava distraído. Não, Deus não se distrai, Deus não se equivoca, nós é que nos equivocamos, nós é que nos equivocamos. Por isso é importante repisar, dizer novamente e quantas vezes forem necessárias que nós estamos no lar que nós realmente precisamos. E aquela estrutura familiar é a mais adequada para que cada um de nós, cada um daquele membro da família, seja conduzido ao sucesso dos projetos reencarnatórios que elaborou quando na dimensão espiritual. Perfeito? Você está compreendendo bem o que eu estou falando? Se você tiver dúvida, você pode recorrer ao livro que está disponibilizado. Tem downloads para fazer na internet, no site da Federação. Você encontra as aulas para reforçar. Veja bem, a nossa família espiritual nem sempre é exatamente essa que nós estamos. Às vezes nós temos a tarefa de estar num grupo familiar para ajudá-los a se desenvolver, ou para que eles nos ajudem a que nós nos desenvolvamos. Esta é a fraternidade universal a que Jesus nos convida. A família espiritual, nós trouxemos aqui como exemplo, não sei se você vai ver bem, Divaldo Franco.
ele não gerou de si nenhum filho. No entanto, ele tem 600 filhos até o momento da nossa pesquisa. 600 filhos registrados em cartório e mais de 200 netos. Olha que maravilha! É uma família espiritual que lhe foi trazida pela missão nobre que ele trouxe consigo, que é o seu propósito de reencarnação. E para ilustrar aqui, nós temos então uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Ele estava na casa de um dos seus discípulos, fazendo as suas prédicas, o seu sermão, oferecendo os seus ensinamentos, quando lhe dizem, e chegaram sua mãe e seus irmãos, ficando da parte de fora, mandando-o chamar. Chamaram-no então. Disseram, olha, tua mãe e teu irmão estão aqui, estão te buscando. Ele olha em derredor e faz a pergunta clássica, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à volta de si, ele diz, eis aqui a minha mãe, eis aqui os meus irmãos, porque aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Nós ilustramos então com Madre Teresa que abriu mão de sua família, deixou e foi adotar os órfãos da Índia, não é? Foi adotar os órfãos que a vida vai realizando através dos seus ensinamentos de aprender a lidar com a dor e despertar, sobretudo, a fraternidade. Como ela tem uma frase linda que nos vem no momento, ela diz assim, nós precisamos aprender a amar, mas não só amar, aprender a amar até doer, é preciso doer. Só mesmo um espírito dessa categoria para ter a capacidade de amar até doer. Esta sim seguiu e com certeza segue na dimensão espiritual os ensinamentos que Jesus trouxe, não é? Famílias por laços espirituais, nós nos buscamos, inclusive na dimensão espiritual. Nós nos buscamos quando a nossa filha diz assim, eu prefiro morar na casa da tia, eu prefiro morar na casa do vizinho. Os laços espirituais, nós os buscamos. E as famílias por laços corporais, nós reforçamos dizendo que é a nossa necessidade de aprendizado, ou é a nossa oferta de amor para nós aprendermos. Duráveis as primeiras, os laços espirituais. Elas se fortalecem, se purificam e se perpetuam no mundo dos espíritos através das migrações, desse ir e vir, ir e vir. As segundas, os nossos laços corporais, são frágeis devido à matéria, devido aos nossos sentimentos que nos ligam por uma obrigação, por um aprendizado. Elas se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem já na existência atual. Nós ilustramos assim, lembrando os casamentos de conveniência, que trazem a união momentânea e após algum tempo se desfazem, não é? E eu recordo a vocês, então, o momento em que nós fazemos o Evangelho no nosso lar. Quando nós nos reunimos para fazer a leitura de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós reunimos a nossa família, abrimos o Evangelho, fazemos uma prece, pedimos a Jesus que esteja presente em nossa casa e que com a sua permissão estejam os nossos benfeitores, os nossos mentores, aqueles que planejaram a nossa reencarnação e que vibram e torcem para que nós saiamos vencedores. Neste momento, nós recebemos muitas vezes as visitas dos nossos queridos que já partiram para a dimensão espiritual. Nosso pai, nossa mãe, nossos avós ou os nossos filhos que nos precederam na grande jornada para o além. Com a permissão de mais alto, eles vêm nos assistir e muitas vezes nos abraçam, nos dão o carinho, o afago e às vezes nós sentimos até um farfalhar de uma flor, de uma folhagem que está ao nosso lado, ou o perfume
que aquela pessoa usava, e isso vem calando fundo ao nosso coração. Eu creio que vocês que estão nos assistindo, que estão nos vendo, que são simpáticos à doutrina dos Espíritos, se não fazem, eu faço desde já o convite para que implementem o Evangelho no Lar em seus lares, e vocês terão, assim, uma vez por semana, a visita dos nossos benfeitores, o carinho da visita dos nossos familiares e, sobretudo, a reharmonização do ambiente espiritual do nosso lar, promovendo a paz, promovendo o reencontro, em que eu chamo de uma ilha de amor que nós realizamos no nosso lar. Está aqui o nosso convite. Eu desejo a vocês uma semana de muita paz, de muita alegria e prossigam nos estudos com a nossa Federação Espírita do Estado de São Paulo. Muita paz. E agora, para que vocês pesquisem nas suas casas, através da codificação espírita, nós vamos passar a fixação do aprendizado. Uma liçãozinha de casa, tá bom? Vamos lá. 7ª aula. Parte A. Compromisso afetivo, casamento e divórcio. Fixação do aprendizado. Qual a importância do compromisso afetivo segundo o Espiritismo? 2ª. Por que o casamento se insere na lei divina? 3º. Como entender o divórcio? Parte B. Parentesco corporal e espiritual. Fixação do aprendizado. 1º. Quais são os verdadeiros laços de família? 2º. Por que os laços materiais são frágeis? 3º. Porque numa mesma família encontramos seres tão diversos uns dos outros? E assim nós vamos encerrando o programa Um Sentido para a Sua Vida. Projeto Aulas, felizes com a sua audiência. Mas não podemos esquecer, este programa será reprisado na quarta-feira à noite, às 11 horas. Preste atenção, estudem e façam essas aulas nos seus centros espíritas, porque a Fiesp não dará certificado. Este programa tem por objetivo ajudar os centros espíritas a formarem a sua área de ensino. Hoje tem um aviso muito importante para vocês. Na próxima aula, ou seja, no próximo sábado, nós vamos fazer uma revisão do aprendizado. Isto é, todos vocês que estão acompanhando as nossas aulas, com as perguntas, fazendo as suas respostas, poderão conferi-las na próxima aula. Tudo bem? E assim vamos encerrando este programa, Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Até a próxima semana, se Deus quiser. Não esqueçam, reprises às quartas-feiras, às 11 horas da noite. Muito obrigada.